Fala galera, tudo beleza? Hoje o nosso papo é sobre independência do Haiti. Fica com a gente, chama a vinheta! Bom, então quando a gente começa a estudar a independência do Haiti, a gente tem que primeiro analisar o contexto, como é que estava o Haiti antes. E o Haiti antes era essa ilha de Hispaniola, que é o mesmo lugar onde Cristóvão Colombo chegou, em 1492. Muito bem, essa ilha de Hispaniola, ela no século XVII vai ser conquistada, uma parte dela pelos franceses. Então dentro da mesma ilha eu tenho uma colonização espanhola e uma colonização francesa, tá? Mas é a mesma ilha. A ilha que vai ser batizada de São Domingos, ok? São Domingos vai ser o nome que ela vai receber. Então eu tenho duas colonizações ali, uma colonização espanhola, outra colonização francesa. Isso a partir do século XVII, da segunda metade do XVII. Quando os franceses chegaram, começaram a ocupação deles, começaram a colonização deles, eles montaram uma estrutura econômica ali. Como é que era a estrutura econômica da colonização dos franceses? O sistema de plantation. E o que é o sistema de plantation? É você produzir em grandes propriedades, utilizando mão de obra escrava. Latifúndio, monocultura, escravidão, é a estrutura básica do sistema de plantation. Então eles também trouxeram escravos africanos, eles desenvolveram uma produção em grandes propriedades, e ali eles produziam fumo, algodão, açúcar, rum, ou seja, eles eram uma colônia extremamente produtiva. Eles eram tão produtivos que eles chegaram a ser a colônia que era a galinha dos ovos de ouro da França. Né? A mucura dos ovos de ouro da França vai ser a ilha de São Domingos, a mais rica colônia francesa. Olha só isso aqui, 1789, 2/3 do comércio francês, as rendas de 2/3 do comércio francês vinham de onde? Vinham de São Domingos. Então é uma colônia que dá grana, lababita, money, din-din, tutuzinho, pataquinho, bufufa, faz-me rir para os franceses. E esse dinheiro vinha de onde? Esse dinheiro vinha das atividades produtivas e vinha do tráfico negreiro também, porque o tráfico negreiro ele é uma atividade extremamente lucrativa nesse momento. Como é que é a sociedade nessa colônia francesa? A sociedade é 7% só são brancos, 87% são negros, e uma pequena parcela vai ser a parcela de mestiços dos demais grupos sociais. Então eu tenho uma grande contradição social nessa colônia francesa, porque a elite branca vive no luxo, né? E a grande massa é aquela população negra que está sendo escravizada, explorada, maltratada, etc. Então isso por si só já é um cenário propício para a ocorrência de grandes revoltas. E não por acaso é isso que vai acontecer ali em São Domingos, uma grande revolta. Quem é que vai liderar essa grande revolta que vai se levantar, se insurgir em São Domingos? O Toussaint Louverture. E quem é esse cara? François Dominique Toussaint, que mais tarde adotou o nome de Toussaint Louverture, que significa abertura em francês. Ele vinha de uma linhagem de chefes da etnia Aja, na África. O seu pai fora aprisionado e trazido a São Domingos em um navio negreiro. O colono que o comprou, segundo nos conta o autor do clássico livro Os Jacobinos Negros, que é o C.L.R.E. James, percebeu ser ele uma pessoa fora do comum e lhe deu certa liberdade na fazenda de produção açucareira, permitindo que cultivasse uma horta com a ajuda de outros escravos. Casou-se e teve 8 filhos. Perto da casa grande vivia um velho negro chamado Pierre Baptiste, de notável caráter e algum conhecimento, escolhido como padrinho do primogênito Toussaint. Ensinou a ele crioulo, francês, um pouco de latim e geometria. O menino cresceu sem trabalhar no eito, cuidava dos rebanhos e manadas, tornou-se cocheiro do senhor e mais tarde administrador dos bens vivos da fazenda. Quando eclodiu a revolta escrava em 1791, vivia com a esposa e os filhos na Plantation Breda, no norte da colônia. Uniu-se aos rebeldes no ano de 1793. Entre 94 e 1802, tornou-se a principal autoridade da colônia, mas com a invasão napoleônica foi capturado e deportado para a França, onde faleceu no ano seguinte em uma gelada prisão nos Alpes, fragilizado por cruéis torturas. Ou seja, o Toussaint Louverture não era qualquer um, mano. Ele tinha uma biografia interessante.
interessante, né? E ele que vai liderar o levante escravo que vai acontecer em São Domingos. O que esses escravos queriam da vida? Melhores condições de trabalho. Começou assim, mano, a gente só quer melhores condições de trabalho, a gente quer ter mais tempo para cultivar a nossa própria roça, mano, é só isso que a gente quer, manozinho. E eles começam um grande levante escravo na ilha de São Domingo. Nesse momento que eles estão fazendo esse grande levante escravo, o que está acontecendo na França? Na França está acontecendo a Revolução Francesa, e durante a Revolução Francesa, quem tomou o poder? Quem tomou o poder? Na fase mais radical da Revolução. Na fase mais radical da Revolução, nós temos aquele momento ali dos jacobinos, a chamada Era do Terror. E o que os jacobinos fizeram quando eles tomaram o poder lá na Revolução Francesa, no auge do radicalismo na Revolução Francesa? Eles decretaram o fim da escravidão nas colônias francesas. E aí quando os jacobinos decretam o fim da escravidão, isso vale para São Domingos? Isso vale para São Domingos. Significa que os escravos de São Domingos estão libertos, né? Então quando essa abolição acontece, show de bola, esses escravos de São Domingos que agora estão libertos, eles vão continuar o processo, né? Eles vão apoiar o Toussaint Louverture. O Toussaint Louverture, com o apoio dessa galera, ele vai conquistar o poder não só na parte francesa da ilha, né? Na parte francesa da ilha, que é a parte ocidental, como também eles vão tomar o poder na parte oriental, que é a parte espanhola da ilha, que foi colonizada pelos espanhóis. Então esse momento aqui é um momento chave para o Toussaint Louverture. Por quê? Porque agora, com o apoio desses libertos, ele já tem o poder na parte ocidental e ele vai conquistar também a parte oriental. Ou seja, a ilha toda vai ficar sob a administração de quem? Do Toussaint Louverture. E ele vai governar entre 1794 a 1802. Nesse momento que ele assumiu o poder, ele tentou organizar a situação da ilha, ele tentou estruturar a economia da ilha, só que, claro, ele enfrentou vários problemas. Por quê? Você acha que aquela elite branca que existia aí na ilha e que antes dominava os escravos, ela vai achar bonito agora a ilha tomada e governada pelo Toussaint Louverture? Claro que não, né, manozinho? Então ele vai enfrentar a oposição dessa elite, ele vai enfrentar a oposição de alguns grupos mestiços, ele vai enfrentar alguns problemas para conseguir manter o poder dele ali na ilha. E aí, como se não bastasse os problemas que ele estava enfrentando para manter o poder dele na ilha, ele vai enfrentar uma grande reviravolta 5 anos depois. Na verdade, a partir de 1799, mas ele vai até 1802 governando. Que reviravolta é essa? A partir de 1799, a gente tem um momento de transição na história da França. A gente estudou que a partir de 1799, quem assumiu o poder na França? O Napoleão. Passaram aqueles 10 anos de revolução, Napoleão deu o golpe de 18 para o Mário e assumiu o poder na França. Quando o Napoleão assume o poder na França, o que o Napoleão faz? O Napoleão reverteu aquela lei abolicionista que os jacobinos tinham feito durante a Revolução. Durante a Revolução, os jacobinos tinham decretado a libertação dos escravos. Mas quando Napoleão assumiu o poder na França, ele reverteu isso e os escravos, os libertos, voltaram a ser escravos. Ou seja, disse, não, negativo, vamos reverter esse negócio, todo mundo é escravo, né? Ninguém está liberto coisa nenhuma. E aí, mano, quando Napoleão faz isso, o Napoleão não só torna todo mundo escravo de novo nas colônias, como o Napoleão manda um exército de 25 mil soldados para tomar a ilha de São Domingos de novo, porque agora a ilha estava na mão de quem? Do Toussaint Louverture, né? Aí o Napoleão manda 25 mil soldados para a ilha e o Toussaint Louverture vai ter que enfrentar as tropas francesas. Resultado, ele acabou sendo preso, acabou sendo levado para a França, acabou sendo torturado e acabou morrendo. Ou seja, não foi dessa vez que ele entrou para o High Society. Mas o sonho de liberdade da ilha de São Domingos continuou. Mesmo depois da prisão do Toussaint Louverture, mesmo depois da morte dele, o pessoal continuou sonhando com a libertação. E quem é que vai continuar essa luta? Quem vai continuar essa luta é esse cara aqui, Jean-Jacques Dessalines. Esse cara, Jean-Jacques Dessalines, ele era general do exército do Toussaint Louverture. E ele vai dar continuidade a essa luta pela libertação e vai enfrentar as tropas napoleônicas, vai enfrentar os franceses e vai conseguir conquistar a independência da ilha de São Domingos em 1804.
quando finalmente eles conquistam a independência, eles mudam o nome da ilha, porque eles escolhem um nome que tem mais a ver com eles, né, com as origens deles. Eles escolhem o nome de Haiti, porque Haiti vem do Aruaque, que significa terra montanhosa, tá? Então eles vão escolher o nome de Haiti para esse novo país que está nascendo após a independência deles. Por que o Haiti é tão importante? E por que a independência do Haiti é tão importante? Por causa disso aqui, ó. Eles foram os primeiros que fizeram a abolição. Primeiro território onde a abolição realmente aconteceu foi no Haiti. E eles foram o segundo país a conquistar a independência na América. Tá? O primeiro foi os Estados Unidos, né? E o segundo foi o Haiti. Por isso que eles são importantes. E essa independência, ela não veio de graça. Ela foi reconhecida pela França somente 21 anos depois. A França reconheceu a independência do Haiti. E mesmo assim, para reconhecer, a França ainda cobrou uma altíssima indenização que o Haiti teve que pagar para a França, para poder a França reconhecer a sua independência. Depois da independência do Haiti, mano, o medo tomou conta dos outros países e nasceu um negócio chamado haitianismo. O que é haitianismo? É o medo de que a revolução que aconteceu no Haiti acontecesse em outros territórios coloniais. Quando o pessoal da Haiti se libertou, os outros países que ainda não tinham conquistado a abolição da escravatura, eles começaram a ficar com medo de que essa mesma abolição que aconteceu no Haiti acontecesse também nos outros países. Então isso dá origem a esse movimento chamado de haitianismo. É esse medo de que revoluções semelhantes daquela que aconteceu no Haiti acontecessem também em outros territórios da América. E aí por isso muita gente vai se inspirar no Haiti, especialmente algumas revoltas que vão acontecer aqui no Brasil, revoltas de escravos, elas vão se inspirar no Haiti. Beleza? Quer saber mais sobre esse assunto? Então vem para o nosso site www.historiaemloco.com.br. Aqui no nosso site você vai encontrar a continuação dessa aula e mais uma lista de exercícios para você treinar. Tô te esperando, www.historiaemloco.com.br, o site que trabalha para fazer você gabaritar história. Até a próxima, tchau!